Dar continuidade aqui à aula de pandeiro e falar sobre um ritmo muito interessante que é o bolero, que é um tipo de dança nascida na Espanha, se popularizou no século XVII e que foi depois levada para Cuba e sofreu várias modificações, no qual nós vamos falar hoje do que ficou basicamente o que a gente conhece como bolero, que é uma dança, um compasso mais lento e tem uma manuação básica, usando mais toque aberto, que é interessante também para desenvolver a sonoridade do toque aberto. Então, fazendo uma introdução no ritmo de bolero, a ideia básica seria, para entender como o ritmo funciona, seria esse: 1, 2, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Eu fiz já dentro do andamento do bolero, mas a gente vai fazer um pouco mais lento. Então, a princípio, eu estou usando só o toque aberto para exemplificar a sonoridade básica e como funciona o ritmo, o ciclo do ritmo na ideia do bolero, ok? Como eu falei, sempre é interessante fazer lento. Nesse caso, é interessante contar, às vezes, o compasso. Eu estou contando aqui um compasso 4x4, para você entender a função do toque aberto e em que lugar ele entra. No caso aqui é no primeiro toque, no primeiro tempo, no terceiro e no quarto. Então o segundo fica em aberto. Vou fazer lento para ficar mais claro. Então seria, vou contar um compasso em branco. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Ok? Por que eu estou contando? Porque se você toca esse ritmo sem pensar nessa ideia circular do compasso, que no caso aqui é um compasso de 4 tempos, você perde um pouquinho a ideia principal de como o ritmo funciona. Então é interessante que você entenda esse processo de onde o som aberto está. Então, por exemplo, para ficar mais claro, a gente pode preencher o segundo tempo com dois sons centrais, ok? Vou fazer lento então para a gente entender. Então seria, vou contar um compasso em branco: 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1 e 2, 3, 4, 1 e 2 e 3 e 4, 1 e 2 e 3 e 4, 1 e 2 e 3 e 4, 1, 2, 3, 4. Ok? Como eu sempre venho falando, enfatizando, é importante que você pare o vídeo, tente fazer, depois volte, para poder não ficar confuso. Então, para um pouquinho o vídeo, faça, se for o caso, volte, dá uma conferida. Vou fazer mais uma vez lentamente. Então, estou fazendo isso, o som aberto no 1, o segundo tempo, dois sons centrais, tapado, e o 3 e o 4 com som aberto. Então o ritmo está bem cru ao pé da letra, só para entender a ideia de como funciona. Relembrando, que eu sempre estou relembrando também em todas as aulas, a importância de fazer exercício com as duas mãos, não só com a mão esquerda, que segura o peso do pandeiro, exercício de abrindo e fechando a mão, e mexer um pouco ela para poder voltar à circulação. Porque no momento que você está segurando, realmente dá prende um pouquinho a circulação. Então é importante que faça esse tipo de exercício. Aí aguarde um tempo, você vai sentir às vezes uma formigadazinha assim na mão, que é a circulação voltando ao normal. Ok?
todos os exercícios que for fazer, os ritmos, é importante que se leve em conta esses exercícios preliminares e exercícios durante o treino, né? Porque como às vezes não tem costume, se você treina um pouco, às vezes a mão começa a doer um pouco, ou você sente um certo cansaço muscular, e é normal, natural. Então é importante, como eu falei, com as duas mãos. Se quiser, inclusive, deixar o pandeiro e fazer com as duas ao mesmo tempo também é interessante. Por que eu tô relembrando e falando disso? Porque às vezes a gente esquece. E aí começa a tocar, empolga e tudo, depois sente a mão, não, tá pesada e tal. Isso é natural, porque a musculatura ainda está se adaptando ao peso do instrumento e à forma de pegar. Então é importante fazer esses exercícios antes de tocar, esticar um pouco a mão direita, a mão esquerda, para trás, assim, puxar a mão também, né? Para trás, tem algumas dicas de exercício, tanto assim, segurar durante uns 10 segundos, como assim também, com as duas mãos, antes de começar a tocar, por exemplo. É muito importante, ok? Então, voltando lá ao exercício do bolero, nós vamos fazer lento, na mesma ideia que eu tinha comentado já no início, que é de fazer som aberto. Então seria contando o compasso em branco. Lembrando que o bolero é uma dança, né? Então ela tem um compasso quaternário e ela segue a ideia de circular de todos os ritmos, né? Aí tem as características melódicas, harmônicas, que não é o caso da gente entrar aqui agora, mas a característica rítmica é uma característica de dança, né? Porque tem ritmo, como eu falei do andamento, pode ser rápido ou pode ser lento. O andamento bolero é um andamento médio, né, para dança. Então, a ideia básica seria essa: 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Ok? Eu estou fazendo um andamento aqui para você já sentir a ideia da dança do bolero. Agora eu vou fazer um pouco mais lento para você fazer em casa. Lembre-se, sempre parar e fazer um pouco mais lento, sempre mais lento, até acostumar com o desenho rítmico, depois ir para a velocidade, ok? Então vamos lá, seguindo lentamente, seria 1, 2, 3, 4, 1, a mão bem relaxada, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Ok? Lembrando de fazer lento. Outro detalhe, o bolero geralmente é acompanhado de maracas, também que é um instrumento que depois a gente vai falar, demonstrar aqui, que são aqueles instrumentos parecidos da família do chocalho. Tem bongô, caracteristicamente, tem tumbadoras, então tem vários instrumentos também que auxiliam a característica do bolero. Aqui no caso a gente está fazendo um desenho para o pandeiro, porque pode ter quem pense assim, mas pandeiro para tocar bolero? É aquilo que eu já falei em outras aulas. O pandeiro, como qualquer instrumento, pode ser tocado em qualquer ritmo. Automaticamente os ritmos seguem padrões de estilos específicos, igual eu estou falando, instrumentos específicos do bolero, é bongô, maraca, tumbadoras, timbales, né? Mas nada impede você tocar um bolero no pandeiro, né? Então a ideia de estar fazendo esse ritmo aqui é justamente para ilustrar essa característica, ok? Então, fazendo mais uma vez aqui, e pensando nessa ideia. A princípio eu não estou usando o som de borda. Na próxima aula a gente vai falar sobre isso. Que aí vai fazer uma imitação aqui da maraca. Eu vou falar sobre isso. Então eu estou deixando só o ritmo básico para não ter problema. Porque tem que seguir passo a passo, né? Até a gente chegar no ritmo de uma forma mais ilustrada. Ok? Então fazendo a última vez seria 1, 2,
3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Ok? Então a gente fica por aqui. Na próxima aula eu vou falar um pouco mais sobre bolero, dar algumas ilustrações e dar alguns exemplos melódicos para a gente tocar junto, entender. Então a princípio vamos fazer esse ritmo e bola para frente, ok? Um abraço a todos.